nos receber. E vamos começar com a pergunta, Alex. Os seus trabalhos são dotados de grandes pesquisas. Você sempre pesquisa muito antes de escolher um enredo. E para 2020 não foi diferente. Salgueiro vai falar sobre Benjamin de Oliveira, primeiro palhaço negro do Brasil. Como você chegou ao Benjamin de Oliveira ou como ele chegou até você? Eu estava buscando um enredo que tivesse afinidade com a escola, que pudesse trazer uma emoção também. Então, entre várias pesquisas, algumas esbarraram na história de vida dele, na verdade na parte artística. Então teve dois assuntos que eu estava pesquisando e que surgiu o nome do Benjamin no meio. Eu já o conhecia, mas não conhecia tão a fundo assim. E deu aquele clique, né, assim, eu acho que eu deveria falar dele, então já que várias coisas que me interessavam passavam por ele, então eu pego ele e faço. Aí peguei o livro da Hermínia Silva, que é um livro sobre a história do circo no Brasil e também se dedica boa parte à história dele, por essa, não só pelo fato dele ser o primeiro palhaço negro, mas também por ser um dos que introduziram o circo-teatro no Brasil, né? O teatro, a peça de teatro sendo encenada no picadeiro. Então eu acho que a importância dele vai muito além do fato dele ter sido palhaço e por a questão de cor também. Acho que ele é um artista múltiplo, né? Porque ele era ator, diretor, autor, dançarino, cantor, compositor, além das artes circenses, né? Trapézio, acrobacia, tudo ele sabia um pouco. E eu acho que ele é um dos casos raros no Brasil de alguém tão multitalentoso. Então eu acho que aí eu fui pesquisando essa história, aí o que arrematou foi o fato que eu descobri que ele nasceu em 1870, a gente está fazendo o Carnaval de 2020, são 150 anos. Então, assim, poxa, é uma data extremamente interessante, né? Sesc centenário. Um personagem negro que, assim como outros, que o Salgueiro também trouxe para a avenida, né? Nos tempos do Pamplona e do Arlindo Rodrigues, na década de 60, né? Se notabilizou. E tinha algo, além da história dele ser fascinante, emocionante, tinha algo extremamente interessante que é descolar a figura do negro sempre com a figura do escravo, do Brasil colonial e da África e dos cultos de matriz africana, que sempre o negro é retratado dessa forma. E aí você tem uma figura de negro que é um artista, né, do circo, mas do teatro, da música, da dança. Então ele com todos esses talentos, você coloca ele com uma imagem diferenciada do que se costuma fazer quando se faz uma homenagem à população negra, entendeu? E muito interessante quando você vê fotos de época, cartazes, etc., o quão ele foi sendo valorizado como figura principal daquele circo que ele estava. E fotos dele que ele está como palhaço ou ele está como um dos personagens das inúmeras peças que ele escreveu ou que ele encenou. E ele tem uma imagem incrível dele que é extremamente garboso, muito elegante, de fraque, de cartola, assim, fazendo uma pose. Então, um homem muito elegante, um homem muito fino, muito chique e muito erudito, né? Porque você vai imaginar que é um garoto de 12 anos, foge de casa, vai pro circo e tal. E praticamente ele aprende tudo na vida através do circo. E aí ele vai ganhando um certo grau de erudição a ponto de poder compreender o que é o personagem Otelo de Shakespeare, né? Ele poder trocar ideias com o criador da Viúva Alegre para poder fazer a Viúva Alegre encenada num circo, né? E fazer a adaptação da ópera Guarani. Então, era um cara que se tornou extremamente culto, né? Muito sensível, muito chique, e eu acho que por todos os perrengues que ele teve na vida, os problemas, eu acho que essa coisa dele de atingir esse grau de cultura, né, de talento, de multitalentos e assim,
essa coisa dos 150 anos dele mostra essa figura vitoriosa, gloriosa, não ser representado uma figura sofrida, que lamenta, que sofre, que... Não, ele foi um cara que passou por N situações que você pode imaginar, mas era uma estrela e acho que não tinha como deixar de representá-lo no Salgueiro, né? E passar essa data assim, né? Sem fazer uma reverência a ele. Eu realmente fiquei extremamente tocado com essa história de vida, de trabalho dele e tal, e eu achava que de fato era assim, o melhor enredo para apresentar esse ano aqui, que tinha todos esses componentes, né? Afinidade com a escola, uma grande figura e um pano de fundo que o Salgueiro ainda não trabalhou, que é essa coisa do circo, né? Teatro, de certa forma, já teve representações aqui em outros enredos, mas essa coisa do mundo do circo, do espetáculo e tudo mais, é uma coisa rara no Salgueiro. E ainda mais para o circo é uma coisa que te leva à infância, né? Tem esse componente lúdico, né? Esses personagens, essa coisa toda. É um circo antigo, é um circo do final do século XIX, início do século XX. É um tema universal, quer dizer, qualquer um que esteja assistindo o desfile ali na avenida ou pela televisão vai se identificar, porque você vai reconhecer aquelas coisas todas, tendo um personagem bacana que vai estar atravessando toda a história e vai se tornar mais percebido da metade para o final, entendeu? Bom, galera, para quem me conhece sabe que eu sou fã desse grande artista que é o Alex de Souza, e muito obrigado por nos receber, muito obrigado também a Joyce, que é assessora do Salgueiro. E Alex, eu sempre gosto de pesquisar muito a história do artista que a gente vai entrevistar. E você, eu não posso falar toda a história do Alex aqui, porque senão vai passar de 40, 50 minutos, vai embora. Mas assim, você tem trabalhos marcantes na Marquês de Sapucaí. A Rocinha 2006, a sua plástica foi incrível, inclusive você saiu aclamado de lá, tanto é que outras escolas quiseram logo Alex de Souza. Em 2009 na Vila, numa parceria com o Paulo. Em 2010 continuou na Vila. Foi para a ilha em 2011. Se não fosse aquele incêndio, o Alex ia estar nas cabeças, sim, com certeza. Em 2012, 2013, 2014 na ilha, principalmente em 2014. No Salgueiro 2018, meu Deus do céu, como eu sou apaixonado por aquele desfile. Então, assim, baseado, dando uma garimpada geral, num todo, você considera, em termos de plástica, de enredo, construção, o Salgueiro 2018 foi o maior desfile, assim, da sua vida? Eu acho que cada desfile é um desfile. Assim, eu acho que ele figura realmente entre alguns desses trabalhos mais notáveis, né? Esses trabalhos mais eficientes. Realmente, aquele carnaval de 2018 foi um carnaval muito bonito. Eu tive a felicidade de fazer uma abertura bem impactante. E considero também que a imagem da Pietà encerrando o desfile também eu acho que foi uma coisa legal. Apesar de que, infelizmente, né, para muita gente aquilo passou desapercebido. E era uma escultura, né, baseada na Pietà de Michelangelo, uma senhora negra com seu filho morto, como se fosse, né, Jesus, e que o manto dela era com parte do livro Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Porque ali no final a gente pegava as escritoras, que eram as mulheres negras contando sua própria história, né, que ao longo do desfile era desde a antiguidade e tal, e chega no final, é o que está em registro. E no final eu tive que fazer como nós estamos na academia, então como se fosse uma biblioteca, né, com ali a brochura dos livros e tudo, e com o nome de grandes mulheres salgueirenses, negras ou não, mas fizeram parte da história. Mas infelizmente, assim, a gente às vezes faz uma coisa com a melhor das intenções, mas infelizmente as
pessoas não dão o devido valor, nem jurados, nem imprensa, nem uma série de pessoas. Não sei se tem uma questão aí de carisma também. E às vezes você acaba ouvindo muito mais críticas do que reconhecimento, né? E vi um episódio aí meio mal contado sobre essa questão do blackface e tal, mas enfim, assim, a gente tem as explicações do porquê, que não era a intenção, evidente, não faz sentido você fazer um enredo sobre homenagem às senhoras do ventre do mundo de mulheres negras e você de propósito fazer uma coisa que vai ofender a raça negra. Isso não tem cabimento, as coisas tinham um porquê, até porque a matéria, por exemplo, representava a dinastia Núbia no Egito e tinha se inspirado em esculturas que eles usavam ébano, granito, sei lá, uma pedra preta com ouro e tudo, e a representação era em cima daquilo, daquele tipo de arte. Não querendo dizer que eles são pessoas negras, que a gente faz aquilo, que aquilo é blackface, sabe? Tem umas coisas até um pouco meio... Mas, infelizmente, foi isso, e a Beija-Flor foi a campeã, o Ritmo foi vice, e nós ficamos em terceiro por muito pouco. Realmente foi um finalzinho, 2 décimos que poderia ter mudado a história. E o que fica realmente são os registros, né? As fotos, essa coisa toda, os vídeos e tudo, que foi um desfile bacana e tal. E um desfile muito desafiador, porque eu estava substituindo o grande Renato Lage, né? Assim, o Renato Lage com 17 carnavais aqui, fez grandes carnavais, não só aqui com outras escolas. Qualquer pessoa substituindo ele, estando no lugar dele, as pessoas se sentem extremamente impressionadas, né? O que você vai poder fazer para não cair o nível, né? Então, graças a Deus, acho que não caiu o nível, porque a escola minimamente ficou na mesma posição que no ano anterior, quando ele saiu, com a diferença de que nós ganhamos o estandarte de ouro de melhor escola, 2018, e saiu na capa do Globo, né, a imagem da Viviane vestida de faraó, né? A mulher faraó, a única mulher que foi faraó, estava até com aquele símbolo, aquela coisa da barba, né? E aí até a foto dela diz assim, agora é com os jurados, sabe assim, era bem nítido assim para a imprensa, boa parte, que o Sodero era campeão em 2018 e na hora dos envelopes já abrir aí aquilo e notas esquisitíssimas, como enredo, perdeu ponto, porque você imagina, coisa maluca, né, de julgamento. O enredo era sobre mulheres negras, ok, né, rainhas e enfim. Só que uma escola de samba ela é composta por homens e mulheres. Você tem jovens, você tem velhos, você tem brancos, você tem negros, você tem asiático, tem gente de tudo quanto é cor, tudo quanto é idade, de toda orientação sexual, você tem de tudo. Então quando você vai preparar a escola, vai fazer as alas, essa coisa toda, você tem que criar coisas que você possa colocar todo esse contingente. Então se você tem uma aula de bateria, né, que você tem a maioria de homens, você não vai vesti-los de mulher porque você está criando uma situação constrangedora. Vai parecer que você está ofendendo alguém, né? Então você tem que fazer um figurino para eles dentro do contexto do enredo. É a mesma coisa que as aulas. Eu consegui fazer com que a escola tivesse 3 ou 4 alas femininas, 3, 4 alas só de mulheres. Além das baianas, tinham outras 3 só de mulheres, que era um enredo que pedia realmente uma representação, uma representatividade feminina muito grande. Só que você não tem como botar a escola toda de mulher. Então você tem as outras alas que são mistas. E nessas alas mistas, o que eles representavam? Personagens que de certa forma serviam aquelas mulheres negras que estavam sendo homenageadas. Então, por exemplo, você tinha a Rainha de Sabá. Então,
nós tínhamos uma pessoa representando a rainha de Sabá, como se fosse um destaque de chão, uma musa, não sei o quê, tinha um séquito dela, e seguido vinha uma ala que são os guerreiros, são os súditos, são os sacerdotes, são os filhos, sei lá o quê. Qualquer coisa tem a ver com aquilo ali. A homenageada está ali, o personagem está ali, só que você tem um grupo que você cria uma situação em que você pode colocar homem, mulher, velho, baixo, gordo, alto, de tudo, compreendeu? E a escola perdeu ponto porque diziam que estavam colocando muitos personagens masculinos nas aulas, então tendo muito mais homens do que mulheres, e que, assim, o que um jurado desse pensa na hora de colocar? Como que você... É a mesma coisa, eram mulheres negras. Você imagina que a escola toda seria de mulheres negras, quer dizer, mulheres e negras, a escola inteira, 4 mil, 5 mil componentes? Impossível. Impossível. E também fica uma coisa esquisita, porque, poxa, o branco não pode estar ali homenageando, o enredo é sobre criança, aí você não pode ter gente idosa. Você entende? Assim, são umas coisas malucas, porque já teve enredos sobre mulheres. Eu lembro que o Caê já fez um enredo sobre mulheres, né? E outros assim. E você tem toda a diversidade que faz parte de uma escola de samba. E aí você achar que saiu um enredo sobre mulheres negras, aí você tem soldados, sacerdotes, não sei o que, não sei o que lá, está enfatizando muito o masculino. Eu não posso fazer com que todos os personagens sejam femininos, eu vou botar um homem. Não faz sentido, gente. E aí você perdeu o carnaval por uma asneira dessas, por uma estupidez dessa, é um absurdo. Porque assim, a gente perdeu o ponto em samba, tudo bem, o cara lá questiona, a letra, a melodia, não sei o que, lá. Numa alegoria, aqui ficou não sei o que. Tudo assim, eles têm o poder nas mãos. Mas tem coisas que você não consegue aceitar, ainda mais uma coisa assim, que é extremamente subjetiva. É uma coisa de conceito. Agora, como que... Então, esse ano é o Benjamin. A escola inteira tinha que ser de palhaços, a escola inteira teria que ser de pessoas negras, e teve gente falando até que o circo deveria ser todo africanizado. Se essa pessoa puder fazer o seu trabalho, vai fazer. Mas eu tinha que representar mais ou menos o universo que ele foi seduzido, que era aquela coisa do apogeu do circo no final do século XIX e início do século XX, que o seduziu, que fez ele entrar, e eu não tenho como representar exatamente o circo dele, entende? Apesar de eu ter algumas fotos, algumas coisas, mas aí você tem o lado lúdico, fantasioso do carnaval, e você também quer encantar quem está assistindo. Se ele de repente trabalhou num circo bem pobrezinho, que não tinha terra batida e um paninho assim, não sei o que, aí você bota uma coisa dessa, aí vai dizer, que pobreza, que coisa feia, que não sei o que. Aí se você fazer uma coisa mais bonita, elaborada, não, mas não devia ser assim. Então a gente tem muito julgador no carnaval, né? Muita gente. Então eu espero que satisfaça, que agrade, que fique bonito, que fique legal, e vamos torcer para fazer um grande desfile. E aproveitando, qual é a mensagem final que você espera que o Salgueiro passe na avenida para o público? Para o público que consiga, assim como foi em 2014 lá na ilha, que era um mito sobre brinquedos, era uma coisa que se referia muito à infância, que as pessoas consigam ter a mesma sensação também de reconhecer coisas que de repente fizeram parte da vida delas. E isso agrada. Sabe aquela coisa assim de você repassar e dar um sorriso no rosto, né? Você tem uma boa lembrança, você tem um astral, porque assim, o bacana desse enredo assim, é um enredo de alto astral. Não é tristeza, não é lamento, não é dor, não. Vamos bater palma para fazer o aniversário do seu Benjamin de Oliveira.
Então eu espero que as pessoas percebam o enredo, que as pessoas se encantem se identifiquem com o que estão vendo, assim, né? Tem aquela coisa, eu falei, desperte aquele sorriso, desperte aquela alegria, aquela coisa e tal. E dos componentes da escola que, tipo, o samba é ótimo, o samba não é ótimo, o samba é melhor do que não sei de quem, ou é pior de não sei o que lá, não tem essa. O samba do Salgueiro é esse, é o samba que todo mundo vai cantar, que vai evoluir, que vai botar para fora toda a sua força, toda a sua garra, essa coisa toda, né? Então a gente espera a bateria funcionando muito bem, a harmonia funcionando muito bem, aquele chão, aquela coisa assim de arrepiar, de contagiar as pessoas. A gente espera que o visual agrade, que o enredo seja bem passado e que no chão a escola passe maravilhosa, assim, aquele rolo compressor, como se diz, pra gente fazer um grande desfile. A gente vem segunda-feira, terceira escola, um dia maravilhoso, um horário excelente. Então, espero que o tempo também ajude e que a gente consiga realmente que tudo corra bem, não tenha atropelo, problema nenhum, a gente passe dentro do tempo, lindo, maravilhoso, compacto, animado e tal, e que realmente desperte no público o encantamento dele, do Benjamin, do Salgueiro, do circo, que as pessoas gostem, sempre, sabe aquela coisa que as pessoas se sintam satisfeitas, felizes de estarem participando disso, que os jurados se emocionem com essa história, que os jurados não vão ficar catando piolho em cabeça de cobra, sabe? Que olhe o todo, assim, sinta aquela coisa, se agrade, que eu espero e tal, e que nos dê as melhores notas para a gente conseguir o melhor resultado possível, né, justo do ano, né? E de preferência a vitória, que é o que todo mundo quer, qualquer escola quer, nós queremos também, entendeu? Então é isso, eu acho que é um enredo que para mim era uma coisa que traria emoção e também uma coisa que fosse para cima, sabe? Uma coisa que desse um efeito que a gente está precisando, né? O Brasil está insuportável, está desagradável, está muito chato, está muito triste, está muito ruim e a gente só tem notícia ruim e muita coisa, então a gente precisa no carnaval pelo menos dar uma extravasada. Tem uma questão aí até militante, né, a questão da representatividade negra. A gente vai prestar uma grande homenagem a muitos artistas negros que já se foram e outros que estão vivos, né, a partir do humor, né, porque assim, do palhaço, né, você tem toda uma geração, todo um legado de humoristas negros e também de atores dramáticos e autores, diretores e tudo. Então a gente está prestando uma homenagem à classe artística negra que tanto reclama de espaço, de representatividade. Então a gente tem esse Benjamin mineiro que inspirou muita gente, assim como o Ailton Graça, né, que se tornou ator e palhaço por causa do Benjamin, e outros tantos que a gente vai trazer para a avenida. Então assim, é uma consagração, sabe? Assim, são pessoas que vão homenagear e vão estar sendo homenageadas, pessoas que já desfilaram na escola em outras ocasiões, como a Vatuzzi, por exemplo, né? Então a gente tem essas pessoas, né, representadas aí no final. E agora, né, com a última pergunta para o grande Alex de Souza. Alex, você sempre teve um trabalho de pesquisa muito bom, sempre se destacou também no acabamento das alegorias, na concepção das fantasias, né, sempre com primor. Mas tem uma coisa que me chama a atenção como salgueirense e chama a atenção de quem gosta do carnaval também, que são seus carros abre-ala. O carro abre-alas do Salgueiro, o que a gente pode esperar? Aquele impacto, aquela grandiosidade? Ele não vai falar com detalhes não, mas só o que a gente pode esperar? Olha, eu vou falar assim, no geral, né, o que a gente vai representar, porque o desfile, assim, é um desfile, né?
E aí tem uma coisa assim, inspirada justamente no circo quando entra na cidade, que você tem aquele cortejo onde os artistas estão se apresentando, chamando o público para ir no circo para assistir um espetáculo. Aí você tem aquela caravana, aquelas carroças, aqueles vagões, onde você tem as atrações, as diversas atrações. Então foi um pouco inspirado nisso. Eu fiquei pensando, isso aí é o mesmo formato do desfile da escola de samba. É como se cada ala representasse artes circenses diferentes, e cada alegoria você tem como se fosse também uma carroça daquelas, né? E com atrações. Então o Gabriel está na mesma sequência, entendeu? Eu procurei fazer mais ou menos de acordo com a cronologia dele, com a história de vida dele, entendeu? E é isso, assim, eu espero que a gente consiga ter um impacto bacana e tal. E eu acho que tem um toque em tudo. Não abre alas, como acho que no geral, mas principalmente no abre alas, é essa coisa aí do lúdico, essa coisa assim que toca o infantil. Eu acredito que as crianças vão gostar. Você vê aquela coisa assim que ou a criança que você carrega com você se encante, assim, nossa, que bonito, que gracinha, que legal, que fofo, que não sei o que, sabe? Eu acho isso maneiro. E uma coisa também que, tipo, apesar dessa alcunha de o primeiro palhaço negro do Brasil e tal, eu não quis dar tanta ênfase assim à questão do palhaço, sabe? Porque eu acho que ele foi tão multifacetado que eu vou mostrando, representando, e aí sim, no final é a coisa do palhaço, mas não só o palhaço, mas aquele grande inspirador de toda essa classe artística, entendeu? Então é isso aí. Não sei se eu te respondi. Claro. Dizer, eu abre é assim. Não. Todos estão dentro de uma mesma linha de pensamento e raciocínio. Porque muitas vezes assim, é um carro, abre alas, é uma coisa, aí o outro é outro capítulo totalmente diferente, o outro é outro tal. Uma das razões assim que eu achei que era legal fazer esse carnaval, porque também tem essa coisa de unidade do todo. E isso é uma coisa extremamente importante. Eu fiquei percebendo muito, já tinha percebido, mas esse ano principalmente, do ano passado para cá, que era coisa assim de como que a pessoa que está na arquibancada está assistindo o desfile. Então eu vi filmagens, né, no YouTube de pessoas, até não são brasileiros, na arquibancada filmando a escola, você vendo ela assim e tudo. E aí, o que a pessoa consegue entender o que está passando, que coisa que pode surpreender, etc. Então, eu fiquei pensando muito na questão das cores, nessa questão de compreensão, que é um enredo fácil de entender. Você não está entendendo a história do Benjamin, você não está vendo o circo passar. Então, você está vendo coisa por coisa, e aí você consegue imaginar o que é aquilo ali, que cortejo é aquele ali. Então as coisas têm um porquê, porque uma história bem amarrada. Não é uma coisa que assim, a história começa não sei aonde, em que época, aí o outro é outra coisa, aí o outro é outra coisa, e depois você não consegue juntar tudo. Porque uma visão de desfile é essa, né? Você vai vendo um carro, aí você vê uma fantasia, vê outro carro, vê outro aqui. Aí você vai montando mais ou menos o que ele está querendo dizer. E aí eu acho que isso é uma coisa bacana desse enredo que me deu, é essa coisa de unidade na alegoria e na fantasia. E as fantasias mais ainda bacanas, porque é uma coisa de época, mas ao mesmo tempo é uma coisa alegre, né? E bem vestida, e tem uma coisa chique, e tem uma coisa de pesquisa, como você falou, né? Porque peguei muitos cartazes de circo antigos, sabe? Fotos antigas não tem, mas assim, você tem muita coisa de cartaz de circo muito antigo, circo americano, circo francês, circo inglês, não sei de onde. Você vai pegando essas referências todas, é tudo tão maravilhoso. E tem uma coisa que é gozada, que não foi intencional, foi uma coincidência. Muito antes de eu imaginar fazer esse enredo, muito antes mesmo,
foi em novembro do outro ano, já tem muito mais de um ano, novembro de 2018, eu assisti no cinema O Grande Circo Místico, do Cacá Diegues. E um filme que foi meio controverso e tal, mas assim, a primeira parte do filme, que é justamente o surgimento daquele circo, é de uma beleza, assim, um trabalho de arte, direção de arte, fotografia, figurino, essa coisa toda que é uma beleza, é um encanto, é uma coisa extraordinária. E você olha aquilo tudo assim, você pensa assim, nossa, que coisa sofisticada, chique, etc e tal. E em seguida aconteceu o Dumbo, né? Aquele live motion, né? Como é que é o nome? Live action. Live action, isso. E eu também, e era do Tim Burton, que o Tim Burton já é um cara que os filmes são sempre imperdíveis, você tem que ver a imagem, né? A arte, a produção artística, né? Cenários e tal. E aí eu vi também, então assim, o do Dumbo eu já estava nesse enredo, mas o outro não, o outro nem imaginava. E aí foi uma coincidência, assim, uma coisa meio uma tendência, né? Vamos voltar para esse circo antigo, com todo esse ambiente vintage, com essa coisa assim que é sofisticadíssimo. E é isso, gente. Essa foi a entrevista com o Alex de Souza, carnavalesco do Salgueiro. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, Valeu, tchau! galera.